Olá, irmãos, boa noite, saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Feliz por estar aqui mais uma vez para meditarmos um pouco na palavra do Senhor, esperando encontrar os irmãos fortalecidos, com saúde, com vigor físico e espiritual, e que no enfrentamento desse momento que estamos passando, estejamos firmes na caminhada ao lado do Senhor, e a vitória, com certeza, será certa. Irmãos, se nós fôssemos dar um título à nossa reflexão dessa noite, esse título seria uma pergunta. Eu diria que qual o meu papel a fim de cumprir os propósitos de Deus na minha vida? Qual a minha participação? O que é que eu posso fazer para que eu consiga obter as vitórias, obter as bênçãos que eu tanto almejo? E nós vamos refletir hoje, o nosso texto áudio está no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos de 1 ao 7. E a palavra de Deus nos diz assim: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, lhe pediu que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes, a fim de pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Então, irmãos, nesse texto da palavra do Senhor que nós lemos, ele retrata um episódio em que Jesus chamou a Pedro e seu irmão André e chamou a Tiago e seu irmão João, filhos de Zebedeu, com o objetivo de o seguirem, de se tornarem seus discípulos. E esse texto, ele nos oferece muitos ensinos. Se nós virmos o versículo 1, ele nos fala de uma multidão que seguia Jesus, que queria ouvir os ensinos de Jesus. E eles seguiam a Jesus por longos trajetos, no meio do sol, sem conforto algum. Enquanto hoje, muitos têm dificuldade de ouvir essa doutrina, mesmo com todo o conforto oferecido. Outro ensino mais comum e legitimamente utilizado está nos versículos seguintes ao nosso texto, dos versículos 8 a 11, e eles fazem referência ao chamado de Jesus no sentido de formar o seu apostolado, né? De formar ali o seu quadro de apóstolos, ao comissionamento desses homens para a pregação do Evangelho. E a célebre analogia que Jesus faz de que eles deixariam de ser pescadores de peixes e passariam a ser pescadores de homens. No entanto, hoje, eu quero extrair outro ensino que o Senhor Jesus nos deixou nesse texto. E trata de como Deus se relaciona conosco e como Ele age em nossas vidas, no sentido de conhecer, ouvir e trabalhar sobre as nossas necessidades, de atender os nossos pedidos e suprir os nossos anseios, porém, nunca deixando de ser fiel aos seus propósitos para com as nossas vidas e ensinando-nos a compreender qual o nosso papel dentro do seu plano, dentro do seu propósito. Um texto que nos ajuda a entender isso está no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, que diz assim: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem
daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Veja que as interpretações mais comuns a esse texto compreende que os acontecimentos, sejam bons ou sejam maus, eles contribuem para algo melhor. E de fato essa interpretação está correta. O problema são as interpretações sobre o que é este algo melhor. Este algo melhor não tem nada a ver com os nossos anseios, daquilo que pensamos ser bom e queremos para nós. Esse algo melhor é o que Deus tem como propósito para as nossas vidas, ou seja, para a vida dos seus filhos. A resposta desse propósito está revelada no versículo seguinte, no versículo 29 de Romanos 8, e diz assim a palavra do Senhor: porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O propósito de Deus é que a nossa caminhada cristã, nessa batalha constante e progressiva, ela seja em busca da santidade, pois é isso que nos tornará cada dia mais próximos da imagem de seu Filho, ou seja, mais próximos da imagem de Deus. Porém, hoje eu quero ressaltar no nosso texto dois ensinos que o Senhor Jesus nos deixou. O primeiro ensino é o que estamos fazendo para alcançar nossos objetivos de vida, os nossos planos, as nossas bênçãos. O segundo ensino é o quanto a nossa vida tem sido utilizada para glorificar a Deus. Então nós vamos focar a nossa reflexão desta noite com base nesses dois ensinos tirados do nosso texto. Então, o primeiro ensino é o que estamos fazendo para alcançar nossos objetivos de vida. E esse ensino nós tiramos do versículo 2 do nosso texto, que diz: e viu 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Nesse primeiro ensino, irmãos, com base nesse versículo, eu quero ressaltar 2 aspectos. O primeiro aspecto é: não saia de onde você pode colher os frutos. Não saia de onde você pode receber a sua bênção. Então, não desista, tenha perseverança e continue firme. No caso dos pescadores, eles saíram do mar alto, o único lugar possível para recolher os seus objetivos. E qual era o objetivo dos pescadores? Apanhar peixes. E além disso, eles ainda desceram do barco. Algumas vezes ficamos cansados. Esse cansaço, ele muitas vezes reflete falta de fé. E nós queremos recuar em algum momento. No entanto, não podemos recuar tanto ao ponto de perdermos de vista o lugar onde Deus pode nos abençoar e ficarmos fora do alcance dele. Irmãos, não se distancie do lugar da bênção, não desça do altar, não desça da base que o Senhor te entregou a fim de conquistar o teu objetivo, não desça do barco como fizeram aqueles pescadores, aqueles homens. Quero dizer aos irmãos que, de fato, isso não é fácil. O desalento, a demora, o cansaço, ou resumindo, a falta de fé, pode nos mover a agirmos assim. Muitas vezes, diante de uma causa, nós queremos simplesmente entregar tudo nas mãos de Deus e ficarmos parados, apenas reclamando porque está demorando e muitas vezes pensando: Deus me abandonou, Deus não me ouve, Deus virou o rosto para mim. Mas sabe como se chama isso, irmãos? Murmuração. A murmuração é quando nós estamos diante do Senhor com uma causa e não fazemos a nossa parte. Apenas desistimos de crer e deixamos a nossa fé se abater, ao ponto de querermos parar e deixar somente tudo nas mãos do Senhor. Fazer isso é
abandonar as ferramentas e as armas que Deus nos dá para lutar. E isso nos remete ao segundo aspecto do primeiro ensino que nós estamos tirando do nosso texto. Então, recapitulando, o primeiro ensino é o que estamos fazendo para alcançar nossos objetivos de vida. E nós acabamos de fechar o primeiro aspecto deste ensino, que é: não saia do lugar de onde você pode colher os frutos. O segundo aspecto, irmãos, desse primeiro ensino é: não largue as armas que podem te levar até a bênção. Então, vimos que quando estamos diante do Senhor com uma causa e não fazemos a nossa parte, apenas desistimos de crer e deixamos a nossa fé se abater, ao ponto de querermos parar e deixar tudo somente na mão do Senhor, assim estamos abandonando as ferramentas e as armas que Deus nos deu, a fim de que nós lutemos, né? Como nós vimos agora há pouco. Mas, irmão Ricardo, não é melhor, de fato, nós entregarmos as coisas nas mãos de Deus? Não é melhor as coisas estarem nas mãos de Deus do que nas nossas mãos? Sim, é claro que sim. Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer. Então é evidente que tudo tem que estar nas mãos do Senhor. O problema é que nós precisamos combinar isso com Deus. Será que Ele quer que deixemos somente nas mãos dEle? Será que Ele não quer que nós façamos algo? Que nós façamos algo mais? Que façamos a nossa parte? Algumas vezes, irmãos, Deus altera a sua forma de agir. Por isso, precisamos estar intimamente ligados com Ele, em comunhão, a fim de entendermos o que Ele está falando, a fim de nós podermos ouvir a sua voz. Muitas vezes, deixar tudo somente nas mãos de Deus não é o plano dele, pois Ele quer que façamos algo. Lembra de Naamã? Naamã era leproso. E alguém tem dúvida de que Deus, com uma ordem só, Ele tornaria aquele homem limpo? Ele tornaria aquele homem curado? Mas não foi assim que Deus quis agir. O que foi que Deus fez? Mandou que ele fosse até o Rio Jordão e mergulhasse 7 vezes. Então ele teria que, de fato, fazer isso. Ele tinha que fazer a parte que lhe cabia, a fim de receber a bênção. Então, irmãos, isso às vezes é utilizado por nós como uma forma de subterfúgio para maquiar a nossa falta de fé. Escute isso. É sempre bom escutarmos a Deus antes de definirmos o que e como fazer as coisas. Mas alguém pode querer usar isso como muleta para justificar sua falta de fé e dizer: olha, Deus pode todas as coisas. Então, independentemente do que eu faça, Ele vai fazer. Ele vai realizar mesmo que eu fique parado. Basta eu usar a minha fé. Amados, é claro que Deus pode todas as coisas. Porém, na maioria das vezes, Ele quer que façamos a nossa parte, sim. E isso não é falta de fé. Pelo contrário, isso é uma prova de fé. E antes que alguém pense que isto é uma forma que Deus usa com o objetivo de provar a sua fé, e para saber se você é merecedor da bênção, esqueça. Deus não precisa provar nada para Ele mesmo. Não se esqueça que Ele é onisciente, portanto, Ele sabe todas as coisas. O que Ele quer provar é a nossa fé, sim, mas para nós mesmos. É para o nosso crescimento, é para o nosso fortalecimento, é para o nosso amadurecimento. Entende isso? Vou dar alguns exemplos, só para reforçar isso e para facilitar o nosso entendimento. Abra sua Bíblia aí no livro de Êxodo, capítulo 14, versos 13 ao 16. A palavra de Deus nos diz assim: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornará a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis.
Então veja, nestes 2 versículos que nós lemos, Moisés diz, olha, estai quietos, fique paradinho aí e veja o livramento do Senhor. E ele diz no versículo 14, o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis, fique em silêncio, fique aí tranquilo. Isso é crer? Sim. No entanto, Deus queria mais. Veja o que diz o versículo 15. Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu cajado e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Então, veja que os primeiros versículos, os 2 primeiros versículos, eles, quando Moisés fala com eles, Moisés está dizendo, ó, fica quietinho aí, fica caladinho, e pode deixar que Deus vai pelejar por vós, né? No entanto, nos 2 versículos seguintes, aí Deus, quando Moisés clamou a ele para que ele fizesse o milagre, então Deus disse para Moisés, olha, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Então ele deu a ordem para o povo. Ele diz, ó, diga a eles que façam a parte deles, eu quero que eles marchem. Isso é prova de fé. Eles caminham em direção ao mar, mesmo o mar estando fechado. E ele completou, e o Senhor completou, dando também uma ordem para Moisés, e disse, tu levanta o teu cajado, não fica parado aí não, e estende a tua mão sobre o mar e fende-o. Então veja bem, quem fez o milagre? É claro que foi Deus que abriu o mar, mas ele entregou a Moisés a responsabilidade de erguer o cajado, e Deus ainda deu a ordem, e fende-o, e abre-o, como se Moisés tivesse poder para isso, né? Então você percebe como foi que Deus agiu aqui, e assim ele continua fazendo. O impossível é com ele, e algumas vezes ele quer que façamos o que cabe a nós. E fazer o que nos cabe é sinal de fé. É assim que Deus age. Vamos ver outro exemplo só para afirmar a nossa compreensão sobre isso. Também no livro de Êxodo, capítulo 17, versículos de 8 ao 13. A palavra de Deus nos diz assim. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. E por isso disse Moisés a Josué, escolhe-nos homens e saia peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e o cajado de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Mas Moisés e Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. Acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia na batalha. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque é que prevalecia. No entanto, as mãos de Moisés eram pesadas e por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para que se assentasse sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as mãos de Moisés, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Versículo 13. E assim Josué desfez a Amaleque e o seu povo ao fio da espada. Veja, irmãos, Deus poderia, simplesmente com um sopro da sua boca, destruir o exército dos amalequitas. Mas o propósito de Deus era provar ao seu povo, e não a si próprio, que eles eram capazes de vencer a batalha. E que Deus estaria com eles, da forma como propôs a Moisés. Mas, irmão Ricardo, Deus não age também transcendentemente? Sim, é claro que ele age também. E nós vamos ver Deus agindo dessa forma, ainda no livro de Êxodo, capítulo 16, versículos 11 a 17, que diz a palavra do Senhor. E o Senhor falou a Moisés, dizendo, tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes, dizendo, entre as 2 tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus.
E aconteceu que à tarde subiram cordonizes e cobriram o arraial. E pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando o orvalho se levantou, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: que é isto? Porque eles não sabiam o que era. Disse-lhes, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu a comer. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele cada um conforme ao que pode comer, um homer por cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim, e colheram uns mais do que os outros. Então veja, irmãos, que aqui Deus sabia, eles estavam com fome, eles não tinham como produzir alimento, eles estavam no meio do deserto. E Deus os conduziu por 40 anos naquele deserto, suprindo essa necessidade deles, fazendo cair maná do céu e fazendo cair carne no período da tarde, né? E o versículo 17 nos diz que os filhos de Israel assim fizeram e colheram uns mais do que os outros. Então ele sabe exatamente a sua necessidade. Ele sabe que uns precisam mais, outros precisam menos, e assim ele vai cedendo de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu propósito, mas também conforme a sua fé e a sua atitude diante dele. Então Deus opera milagres assim. Agora, nós precisamos saber quando ele quer agir dessa forma, que agiu no deserto fazendo maná e codornizes caírem do céu sem nenhum esforço do seu povo. Ou se ele quer agir como faz na maioria das vezes, exigindo de nós algo além da fé. Veja, não fique agora achando que você precisa fazer coisas maravilhosas, que você precisa fazer o impossível, pois isso pode abalar a sua fé. Não é isso que Deus está dizendo. Não é isso que Deus está nos ensinando. O impossível sempre foi e será com Ele. O que temos que fazer é aprender a escutar a Deus, entender a sua mensagem, entender os seus propósitos e obedecer. Escute isso. Nós não podemos nos distanciar de duas coisas. A primeira coisa, do lugar da bênção. Se Deus mandar entrar no mar, entre no mar, mesmo que ele não tenha sido aberto ainda. Se ele mandar ir ao campo de batalha, vá. E se ele mandar somente esperar, somente espere. E veja quão poderoso é o nosso Deus. A segunda coisa que não podemos nos distanciar é do abençoador, pois é Deus quem nos ensinará o que fazer e como devemos agir em cada situação. Se marchamos ou simplesmente esperamos o seu mover. Os pescadores só voltaram ao lugar da bênção. Onde era o lugar da bênção? Era no alto mar. Quando eles estavam ao lado do abençoador. Quem era o abençoador? Jesus. Então este abençoador foi que os orientou o que e como deveriam fazer. E se ainda assim a bênção demorar, irmão, saiba que Deus conhece a tua estrutura. Ele sabe o que você está fazendo. Ele está no controle de tudo. Então não pare, não desista. Volte para o alto mar, que é o lugar da tua bênção. Na primeira carta de Coríntios, capítulo 10, versículo 13, a palavra de Deus nos diz assim: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também um escape, a fim de que possais suportar. Então, as provações que vêm para nós, as tentações que vêm, as dificuldades, não é? O tempo que muitas vezes demora o nosso propósito diante de Deus, as nossas necessidades diante de Deus, não é? Deus, ele não faz isso de uma forma
que possa nos abalar, que possa nos destruir. Não, ele não nos deixará tentar acima do que podemos. Antes, com isto, ele dará o escape, ele dará uma forma a fim de que nós suportemos essa espera, de que nós suportemos essa dificuldade. Deus está colhendo todas as tuas lágrimas e no tempo certo te apacentará e vai te honrar. Em Apocalipse, capítulo 7, versículo 17, a palavra de Deus nos diz: porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia até as fontes das águas da vida, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Que coisa maravilhosa, né? Isso é promessa de Deus, irmãos. E Deus é fiel, e Deus cumpre suas promessas. Então nós temos que ter confiança nele. Agora, não é só deixar tudo nas mãos dele, como nós já vimos. Muitas vezes ele quer algo a mais de nós. E muitas vezes ele quer que nós esperemos mesmo, né? Então, nós vimos aqui o primeiro ensino que nós tiramos do nosso texto. E agora nós vamos ver, para encerrar, o segundo ensino. E esse segundo ensino é o quanto a nossa vida tem sido utilizada com o propósito de glorificar a Deus. E este ensino nós tiramos do versículo 3 do nosso texto, que diz: e entrando num dos barcos, que era o de Simão, lhe pediu que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco às multidões. Antes de realizar o milagre da pesca maravilhosa, irmãos, Jesus entrou no barco de Pedro e utilizou a ferramenta de trabalho dele a fim de realizar a obra de Deus, a fim de realizar a obra do Senhor. Dali, daquele barco, já dentro do mar, Jesus ensinou aquela multidão que estava aglomerada para ouvir a palavra do Senhor. O barco de Pedro, naquele momento, foi consagrado a Deus para realizar a sua missão, a sua obra. A pergunta retórica a nós, nesse segundo ensino, é: de tudo que Deus tem nos dado, o quanto nós temos utilizado para exaltá-lo e para realizar os propósitos dele? Nós temos honrado e glorificado a Deus com as bênçãos que ele nos tem concedido? Ou simplesmente nós temos usufruído somente para nós, somente para a nossa família, egoisticamente, e continuamos em busca de mais bênçãos? Queridos, temos que consagrar as nossas vidas para a glória de Deus. Temos que glorificar a Deus com tudo que ele nos tem dado através da sua graça. Temos que usar a nossa salvação como testemunho vivo do poder de Deus para salvar mais vidas e para conduzir almas aos pés da cruz. Temos que glorificar o Senhor com a parte da nossa renda que a Ele é devida, que são os nossos dízimos e também as nossas ofertas. Temos que glorificar a Deus compartilhando o que temos recebido através da sua graça com aqueles que não têm. Temos que glorificar a Deus com nossos dons e talentos, com nossas orações de amor ao próximo, com as nossas famílias, honrando essa instituição criada por Ele, com o nosso testemunho através do nosso caráter cristão, enfim, com o nosso viver, apresentando os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Amém? Então, irmãos, espero que essa palavra possa alcançar o coração dos irmãos, assim como alcançou o meu. Eu quero dizer para os irmãos que este ensino é para mim e é para você. Esse ensino, ele não é meu, este ensino é do Senhor Jesus, e ele muito me edificou. E eu quero, em nome de Jesus, que esse ensino possa alcançar a sua vida, a fim de que você possa criar esse relacionamento com Deus de uma forma tal que as bênçãos não demorem muito, que Deus possa ouvi-lo e atendê-lo com mais rapidez, porque ele faz isso segundo o propósito dele, segundo a vontade dele. E quando nós estamos em obediência ao seu propósito e à sua vontade, não tem como dar errado. Amém? Então, eu queria convidar os irmãos agora a louvar o Senhor comigo.
nesta noite. Glória a Deus, aleluia e amém. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o teu que pegou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, em lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, em lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar?